Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Continuando os estudos de direito penal, ainda falando da Lei Penal no Espaço, in persona, vamos falar um pouco a respeito da extradição em relação ao crime político, pois ele é determinante para a extradição ou não de uma pessoa. E dentro desse assunto, podemos apontar 3 teorias relacionadas aos crimes políticos: a teoria objetiva, a teoria subjetiva e a teoria mista. A teoria objetiva relaciona o crime político à natureza do bem jurídico ofendido. Já a teoria subjetiva é determinada pelo objetivo do autor, ou seja, a sua intenção, se era política ou não. Já em relação à teoria mista, teremos tanto a teoria objetiva como a teoria subjetiva, porquanto ela verifica a natureza do bem jurídico ou o objetivo do autor. No Brasil, teremos a aplicação da teoria objetiva do crime político. Entretanto, para definir o crime político, ainda temos que analisar o delito político. E para isso, teremos o delito puro, relativo ou prevalente. O delito político puro, ele determina que o delito político deve ter aspectos objetivos e subjetivos políticos. Já o delito relativamente político é aquele em que o crime político é praticado juntamente com o delito comum. Entretanto, ele é dominado pela motivação política. Observe que ele é bem relacionado à teoria subjetiva de crime político. Por fim, temos o delito político prevalente, que também é conhecido como critério da prevalência. Nesse caso, o crime político é determinado somente pelo fato principal ser político, conforme se observa do artigo 82, parágrafo 1º da Lei 13.445, que diz que a previsão constante do inciso 7 do caput, que diz respeito ao fato constituir crime político de opinião, não impedirá a extradição quando o fato constituir principalmente infração à lei penal comum ou quando o crime comum conexo ao delito político constituir o fato principal. Dessa forma, é fácil perceber que o Brasil adota o critério prevalente ou critério da prevalência para a determinação do delito político, conforme já foi várias vezes abordado pelo próprio STF. Podemos apontar também o procedimento da extradição, que é solicitado em regra pelo país estrangeiro ou solicitante, também sendo possível a solicitação pela Interpol, feita através da via diplomática ou através do Ministério da Justiça, que encaminha ao STF para análise formal nos termos do artigo 82, parágrafo 2º da Lei 13.445, que determina que caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração e, conforme foi lido em aula anterior, a autoridade competente é o STF nos termos da CF, que determinará a oitiva do extraditando, que, em regra, responderá ao processo de extradição em liberdade. Recebido o processo em plenário, terá o extraditando prazo de 10 dias para sua defesa, que será limitada pelo princípio da contenciosidade limitada, nos termos do artigo 91, parágrafo 1º da Lei 13.445, que determina que a defesa a ser apresentada no prazo de 10 dias, contados da data do interrogatório, versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Portanto, a defesa do extraditando somente poderá versar sobre a identidade da pessoa extraditada, sobre as formalidades documentais, bem como sobre a ilegalidade da extradição. Lembrando que esse princípio da contenciosidade limitada, ele é derrogado pela CF quando se tratar de tráfico de drogas nos termos do artigo 5º, inciso 51 da CF, que determina que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim na forma da lei. Portanto, o princípio da contenciosidade limitada pode ser derrogado por força desse inciso da CF, sendo posteriormente julgado pelo plenário do STF,
que julgará a legalidade e a procedência do pedido, sendo a decisão do plenário irrecorrível nos termos do artigo 90 da Lei 13.445, que determina que nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. E é importante salientar que, em caso de prisão cautelar, que pode se dar antes da apresentação da documentação exigida pela lei, será apresentada ao Ministério da Justiça e deverá ter a oitiva do Ministério Público. Essa prisão poderá ser concedida pelo prazo de até 60 dias, prorrogável até o julgamento final pelo STF. Entretanto, o plenário do STF deverá verificar essa prisão cautelar. E em caso de ilegalidade ou falta de provas ou desnecessidade, ele poderá relaxar essa prisão cautelar, pois, conforme vimos, a regra para o processo de extradição será a liberdade. E é possível ainda que o STF, ouvido o Ministério Público, determine a prisão albergue ou a prisão domiciliar do extraditando. Por fim, temos a possibilidade de mais de um país estrangeiro fazer a solicitação de extradição de uma determinada pessoa. Nesse caso, teremos o artigo 85 da Lei 13.445, que determina quais são as providências que deverão ser realizadas. E ele fala que quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira, o Estado que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica, ou o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. E ainda, nos casos não previstos nessa lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. E ainda, havendo tratado com alguns dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata esse artigo. Portanto, de forma geral, teremos o seguinte: se houver mais de um país solicitante e o fato gerador for o mesmo, ele será extraditado para o território da infração, ou seja, para o país em que o extraditando cometeu a infração. De outra sorte, para quando houver mais de um país solicitante e os fatos geradores forem distintos, primeiramente, ele será extraditado para aquele cujo crime for considerado mais grave no Brasil. Se os crimes forem idênticos, para o Estado que pedir primeiro. Se os Estados pedirem no mesmo tempo, para o Estado de origem do extraditando. E se o Estado de origem não puder ser identificado, para o Estado domiciliar do extraditando.